Nós iremos continuar recebendo essa graça do Senhor, e não poderia ser diferente com a palavra. E o Senhor Jesus trouxe aqui essa tarde, nosso querido amigo, pastor Arnaud, que você possa se ligar na palavra, e você vai entender e vai ouvir o Senhor falando contigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde, ó Deus, o teu filho está aqui para ministrar a palavra à tua igreja, aos presentes, Senhor Jesus, e aquelas pessoas que estão nos acompanhando na live, ó Deus, que venha ser tocada em seus corações, e que nós possamos esta tarde receber de ti a tua palavra. Amém e amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Congresso abençoado. Que festa abençoada. E para ganharmos tempo, já vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, é o texto que nós vamos meditar aqui essa tarde. Amados, eu quero, antes de tudo, agradecer primeiramente a Deus, que me concede essa oportunidade de pregar. E assim, quando a gente vai pregar, são duas sensações diferentes que a gente sente. A gente sente uma sensação de alegria pelo privilégio de estar aqui, ministrando, sendo porta-voz de Deus, mas também, pelo menos eu, a gente sente uma sensação também de medo, como disse o nosso pregador Tiago aqui na sexta-feira. Inclusive, eu não conheci o Tiago assim pregando, e realmente é um homem de Deus muito abençoado, uma mensagem muito interessante. E a gente fica com medo, irmãos? A gente fica assim, meio ansioso, e essa ansiedade, a gente quer logo que o dia chegue, quer logo que o momento chegue, Pastor Heber aqui está tranquilo, graças a Deus, já pregou ontem, a mensagem abençoada. Então a gente sente essa ansiedade, a gente sente um certo medo, Às vezes, como a gente já tem um tempo pregando, a gente consegue disfarçar, Mas a gente sente um certo medo, a gente sente uma certa ansiedade. Mas o bom é isso, irmãos. O bom do medo é que a gente pode enfrentá-lo e podemos vencê-lo. Isso é que é mais importante. Como enfrenta o medo e como se vence o medo? Através da fé. Quem encontrou, diga eu encontrei. Quero agradecer também o pastor Eluís. Cadê o pastor Luiz? Está ali atrás, que nos fez o convite, viu, pastor? É uma honra estarmos aqui, amém, na nossa igreja sede, um pastor abençoado, dedicado ao nome de Deus, pastor Gideon Júnior, Manda um abraço para a nossa pastora que está se recuperando, um abraço da nossa igreja de Formosa, para a nossa pastora, e para todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Quem encontrou, diga eu encontrei. Então vamos lá. Mateus, capítulo 24, versículo 3 a seguir, diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porquanto virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, e vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores.
Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Senhor, muito obrigado a Deus por esta palavra. Obrigado, meu Deus, pelo primeiro dia, o segundo dia, meu Deus, de festa, e por esta noite em especial. Que teu Espírito Santo agora tome total controle da minha vida, que o Senhor possa edificar o teu povo, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o subtema que foi passado para nós, para falarmos aqui nessa tarde, é sobre uma pergunta bem interessante. Ela parece ser óbvia a resposta, mas não é tão simples assim. A pergunta é, no princípio das dores, qual é a posição da igreja? Medo ou fé? Qual é a posição que devemos ter quando estivermos no princípio das dores? Para quem não sabe, o princípio das dores, que inclusive estamos estudando detalhadamente na nossa revista de escola bíblica esse semestre, é o período que antecede a vinda do Senhor Jesus. Mas primeiro, irmãos, eu quero falar algo assim, bem simples, bem resumido, sobre um ponto de vista um pouco diferente, mas também importante, né, em relação ao que os irmãos já falaram, a respeito do medo e da fé. Irmãos, o medo e a fé, na realidade, eles partem do mesmo princípio, eles começam exatamente na mesma ideia. Por exemplo, quando a gente olha o livro de Hebreus, ali no capítulo 11, versículo 1, o que a Bíblia fala a respeito da fé? A Bíblia diz que a fé é a certeza em coisas que se esperam. É a convicção em fatos que não se veem. Praticamente são duas frases que dizem a mesma coisa. É você crer, você ter a certeza em algo que ainda não aconteceu, que ainda não se materializou, que ainda não pode ser visto por ninguém, porque ainda não existe. Só que a fé, irmãos, faz você acreditar em quê? Em coisas boas, em coisas positivas. Quer dizer, se você está doente, você começa a acreditar pela fé, né? Você acredita que Deus ele vai te curar, e você tem a certeza. De repente, essa doença vai piorando, vai chegando num estágio que a medicina diz que você vai morrer. E aí você começa a aumentar a sua fé, elevar a sua fé, crendo que Deus vai realizar o quê? Um milagre. Então fé é isso, fé te leva, irmãos, a acreditar em coisas grandes, em coisas boas, em coisas positivas. Fé te leva, muitas das vezes, a acreditar, mesmo você estando numa situação difícil da vida, mesmo você estando em perigo, você estando em apuros, a fé, ela te faz acreditar que Deus lhe dará uma providência, que você vai crescer, que você vai dar a volta por cima. Por isso que a fé, ela faz bem para a nossa alma, e faz bem para a nossa vida humana, para a nossa estrutura, sabe, emocional, porque uma pessoa que tem fé, ela descansa, ela se sente protegida, ela fica alegre, ela tem uma alegria antecipada, porque ela está vendo coisas boas no futuro. Por quê? Porque ela tem certeza de coisas que não existem, mas de coisas boas. Por quê? Porque Deus está agindo na sua vida, porque ela crê num Deus poderoso, que pode todas as coisas. Só que o problema do medo, o medo, ele parte desse mesmo princípio da fé. Porque o medo, irmãos, ele é uma sensação que a pessoa sente, que faz a pessoa também acreditar em coisas que não existem.
A fé faz a pessoa também crer em coisas que ainda não aconteceram. Por exemplo, a pessoa começa muitas vezes a sentir uma dor, sentir alguma coisa, um desconforto, seja numa região do corpo, e aí alguém olha para ela e diz, olha, eu já tive esse problema, vai para o hospital, porque isso aí pode ser uma doença muito séria. Eu já ouvi alguém morrer com isso, começando a sentir isso que você está sentindo. O que a pessoa começa a fazer? A pessoa fica preocupada, ela vai ouvindo aquilo, ela começa a ficar angustiada, começa a ficar aflita, e muitas das vezes ela não está nem passando aquela situação, mas ela já está acreditando naquilo. Muitas vezes a pessoa até chega a conceber realmente uma doença grave, uma doença séria, e ela já começa a imaginar que vai morrer por causa dessa doença. Quer dizer, o medo, irmãos, ela é uma fé que anda no sentido da contramão das bênçãos de Deus na nossa vida. Ela nos leva a sofrer antecipadamente. E eu digo isso, irmãos, e isso é importante ser falado. Um tema como esse é um tema importante para a igreja. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E nós, como seres humanos, temos uma estrutura emocional que nos faz também sentir medo. Deus nos criou assim, sentimos medo. E a princípio não há nada errado em sentir medo. O problema é quando o medo domina o nosso coração, domina a nossa vida. A gente sofre, irmãos, é uma situação terrível. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente encontra, irmãos, Deus praticamente combatendo diretamente o medo com a palavra não temas. São 360 vezes que está escrito na Bíblia, não temas. É como se todos os dias do ano, inclusive anos bissextos, Deus estivesse olhando para mim e para você e dizendo, não temas, porque eu sou contigo, porque eu te guardo, porque eu te protejo e porque eu te ajudo. Espírito Santo de Deus, aleluia. Mas quando nós entramos dentro desse tema, e nós nos perguntamos, pastor, quando se fala do princípio das dores, qual é a posição que nós temos que ter medo? Melhor dizendo, qual é a posição que nós devemos ter como igreja do Senhor? Fé ou medo? Então vamos lá. Por que Jesus fala, irmãos, do princípio das dores? Qual é o objetivo e como Jesus resolveu falar sobre o princípio das dores? A Bíblia diz aqui no início do capítulo 24, que os discípulos estavam ali com Jesus passeando no templo, mostrando as construções, e ali admirados, né, por aquele investimento altíssimo ali do rei Herodes, que durou anos para construir, e durou também, e gastou muito investimento material, e eles olhando para aquilo que era um templo suntuoso, um templo soberbo em beleza, em grandeza, uma das grandes maravilhas do mundo antigo, e eles ficaram mostrando aquilo para Jesus, e de repente Jesus olha para os discípulos e diz, ó, tá vendo esse templo aí? Pois é, tudo isso daí vai ser derrubado, tudo isso aí vai para o chão, não vai sobrar pedra sobre pedra desse templo. Quando Jesus fala isso, irmão, para os discípulos, eles simplesmente se assustaram, porque os discípulos pensaram o seguinte, rapaz, esse templo aqui, que é a glória, que é praticamente um grande sinal de que Deus está conosco. A única certeza que nós temos que realmente Deus está presente conosco. No dia que Deus for derrubar esse templo, praticamente nós vamos estar chegando no fim do mundo. Era isso que eles imaginavam, que no dia que aquele templo, se ele viesse realmente a ser destruído na concepção deles, praticamente Deus iria acabar com tudo, Deus iria começar um novo reino, e eles ficaram com aquilo ali na cabeça, ficaram com medo, ficaram preocupados, e aí, irmãos, eu imagino eles durante o dia, durante a noite, preocupados, quando foi no outro dia lá no Monte das Oliveiras, aí eles vieram com Jesus com um monte de perguntas escatológicas, querendo saber o que ia acontecer lá na frente. E aí, Senhor, como é que vai ser, como é que vai ficar, né? Quando vai vir o teu reino, quando é que essas coisas vão acontecer, que o Senhor tem falado aí, e aí, como é que vai ser? E a primeira coisa, irmãos, que Jesus, ele tem como objetivo, como intenção, ao falar sobre o princípio das dores, é quando ele diz exatamente aqui no versículo 6. O que Jesus diz, melhor dizendo aqui no versículo 4. Jesus diz assim, vede para que ninguém vos engane. Então a primeira coisa que Jesus teve como preocupação, foi que os discípulos não fossem enganados, porque Jesus sabia, irmãos, que se levantariam falsos profetas, pessoas que iriam trazer visões, visagens, revelações e tantas outras coisas, falando a respeito do futuro. E o que as pessoas têm mais medo, irmãos?
As pessoas têm mais medo a respeito do futuro. Os políticos, eles ficam preocupados com o futuro, os economistas, né? As pessoas, de uma forma geral, nós já temos filhos pequenos, igual eu tenho filhos aí, né, de 7 e de 5 anos. Eu já tenho uma preocupação a respeito do futuro dos meus filhos, né? Enfim, a gente já tem essa coisa natural, essa preocupação natural a respeito do futuro. E quando, irmãos, uma pessoa mostra deter o conhecimento do futuro, e ela usa esse suposto conhecimento para te assustar, para poder causar medo e pânico em você, o que acontece? Ela te domina, ela ganha você. Você se torna uma espécie de escravo do que essa pessoa vai dizer. Você se torna também uma pessoa vulnerável na mão de um lobo voraz. É isso que acontece uma pessoa simples nas mãos de um falso profeta. É só vocês verem, irmão, o que aconteceu na pandemia. Como é que as pessoas conseguiram dominar tanta gente na pandemia? Quando começou, irmãos, tantas pessoas que se colocavam como especialistas, os donos da ciência diziam, olha, toma cuidado, porque vai morrer tanta gente que não vai ter lugar para enterrar, vai ficar os corpos aqui no meio das ruas, no meio das estradas aí, sabe, do tanto de gente que esse vírus vai matar. Matou muita gente, sim, mas não como eles falaram. Mas eles conseguiram, irmãos, com a previsão pessoal deles, colocar pânico nas pessoas, e com esse pânico, eles conseguiram o quê? Dominar a vida das pessoas. E Jesus, olhando para os seus discípulos, Jesus revela a verdade, Jesus mostra o que vai acontecer no futuro, para quê? Para que os discípulos não fossem enganados. Eles, conhecendo a verdade, não seriam assustados pelos falsos profetas, e poderiam ultrapassar este momento com fé. É por isso, igreja do Senhor, quando nós nos voltamos, a nossa preocupação sobre o futuro, tudo que nós precisamos saber sobre o princípio das dores, sobre o período que antecede as Escrituras Sagradas, está tudo aqui. Tudo que precisamos saber, tudo que nos importa saber, tudo que nos interessa saber, Jesus deixou aqui para que ninguém possa nos enganar. Então nós temos que voltar os olhos apenas aqui. Se Jesus quisesse que soubéssemos mais coisa, ele tinha escrito, ele tinha revelado, mas tudo o que ele colocou que é necessário sabermos, está aqui. Ah, pastor, mas tem pessoas que estão trazendo algumas coisas a mais, algumas profecias, alguns acréscimos aí, e tem uns profetas aí, pastor, que eu costumo ouvir, porque a pessoa já falou coisa que eu já vi acontecer. Olha, pastor, tem uma pessoa que está dando umas profecias aí, ela erra muita coisa, mas tem coisas que ela já falou e acertou e aconteceu na minha vida, então eu prefiro não arriscar e vou ouvir. Tem gente aí que está dizendo que vão soltar demônios, a gente tem que pegar óleo ungido, passar nas portas, para que esse demônio não entre e não traga destruição. Teve muitas visões falando isso durante o período da pandemia. Teve ou não teve? Teve muita gente assustada que ficou com medo. Irmãos, preste atenção. Não é porque é um falso profeta, ele acerta algumas coisas que tudo que ele fala é verdade. Sabe por quê, irmãos? Como diz o ditado, até um relógio quebrado, ele acerta a hora 2 vezes por dia. Sim ou não? Isso não quer dizer que esse relógio é bom. Isso não quer dizer que você pode confiar nesse relógio. Porque ele acerta a hora 2 vezes por dia, mesmo estando quebrado. Agora Jesus deixou para nós as Escrituras Sagradas, para que o povo de Deus pudesse ter a orientação e não fosse dominado pelo medo. Primeira coisa foi essa. Tá bom, pastor, Jesus trouxe as Escrituras para que eu não fosse dominado pelo medo. Mas o problema é que quando eu olho as Escrituras, como não ter medo do princípio das dores? Por quê? No princípio das dores, fala de guerras, rumores de guerras, ameaças de guerra, nação se levantando contra nação, e fala de quê? De pestes, fala de terremotos, desastres naturais, fala do amor se esfriando, a iniquidade sendo tamanha, que pai está se levantando contra filho, filho se levantando contra pai, sempre aconteceu. Mas a Bíblia está dizendo que no princípio das dores, né, como nós temos aprendido, esses sinais se multiplicarão num período muito menor de tempo. Quer dizer, pastor, então quanto mais perto de Jesus, mais o mundo vai estar num caos. Como eu não vou ter medo? Mas é aí que está, irmãos. Quando nós chegamos no versículo 13, Jesus diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. O que Jesus está dizendo, irmãos? Está trazendo para nós uma mensagem de esperança. Por quê? Porque quem tem que ter
medo, irmãos, nesse caos, nesse período difícil, são as pessoas que estão brincando com Deus, são as pessoas que estão voltando as costas para o Evangelho, são as pessoas que estão, irmãos, completamente desinteressadas com as coisas do Senhor. Essas sim, elas têm que ficar com medo e têm que ficar assustadas, têm que abrir os olhos, se não se arrependerem, irmãos, a tempo. Por quê? Porque quando Jesus voltar, aí a grande tribulação é anticristo, e é um período de angústia terrível, como nunca houve no mundo, e jamais haverá algo semelhante. Mas eu e você, nós, povo de Deus, nós temos, irmãos, uma esperança quando olhamos para estas coisas. Por quê? Porque é sinal de que Jesus está chegando, e quanto mais perto Jesus está chegando, mais perto a nossa salvação. Quanto mais perto a nossa salvação, irmãos, mais perto a gente fica de sair desse mundo de doença, de enfermidade, de traição, de tanta coisa ruim que a gente passa. Por quê? Porque se Jesus está perto de voltar, perto está o dia da nossa redenção, e por isso a gente pode perseverar, por isso a gente pode clamar um pouquinho mais, por isso a gente pode ainda dar um pouquinho mais de energia. Por quê? Porque vale a pena todo o sacrifício, aleluia, em prol da nossa subida com Jesus. Então, voltando aqui para esse texto, e a gente vai para a pergunta: qual é a posição, pastor, da igreja na grande tribulação, melhor dizendo, no princípio das dores? O que Jesus quer de nós quando estivermos no período anterior ao período do arrebatamento da igreja? Aí ficou fácil, né? A gente já entendeu que não é o medo. Deus não quer que nós tenhamos medo. Ele quer que a gente tenha vigilância. Ele quer que a gente tenha prudência. E é isso que ele vai falar na parábola das virgens, na parábola do servo infiel e na parábola ali à frente, quando ele fala também sobre os talentos, né? Aquele que enterra o talento. Ele vai falar que a gente tem que ter vigilância, né? Que é você se preparar, você ficar alerta para não ser pego desprevenido. E prudência. Prudência é o quê? É você tomar atitudes certas, tomar as melhores decisões na sua vida. Isso ele quer, mas medo ele não quer. Então, se Deus não quer medo, o que Deus espera de nós no princípio das dores? Ele espera que nós tenhamos pergunta respondida. Podemos dizer que aqui se encerraria então a mensagem. Podemos dizer então que foi fácil chegar até aqui, né? Foi muito óbvio. Vamos agora participar da ceia. Vamos agora então sair daqui desse culto esta tarde, entendendo que o que Deus espera de nós é fé. Quem aqui não tem fé? Todos estão aqui, têm fé, sim ou não? Quantas e quantas pessoas no mundo também não têm fé? É ou não é? Aí, irmãos, é que está o problema. Que tipo de fé Jesus quer encontrar quando ele voltar depois do princípio das dores? Lá em Lucas capítulo 18, nós temos aqui no versículo 8, Jesus fazendo a seguinte pergunta: quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé na terra? Olha só, irmãos, porventura, será? É possível ele encontrar fé na terra? Sabe o que é mais assustador nesse versículo? Jesus não está falando isso para ímpios, para escarnecedores, para pessoas rebeldes do mundo que estavam ali falando coisas contra ele. Jesus está junto dos seus discípulos, pessoas que abandonaram tudo para lhe servir, que estavam andando com ele, passando frio, passando, né, muitas vezes humilhação, enfrentando tempestade, mas estava com ele, pessoas que deixaram tudo por fé e por amor a ele. Jesus olha para eles em um determinado momento, e ele pergunta: será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Então, que tipo de fé Jesus estava falando, irmãos? E aqui nós temos que entender. A fé, ela tem alguns níveis, mas, para a volta de Jesus, para o princípio das dores, para o momento em que Jesus vai nos encontrar, irmãos, a fé que nos fará subir para o céu, ela não pode ser qualquer tipo de fé. Existem alguns tipos de fé, irmãos, que te faz alcançar algumas coisas nessa vida, que te faz até alcançar milagres, alcançar vitórias, que te faz ter um certo crescimento humano. Mas é uma fé que não é suficiente
Para quando Jesus voltar, ele olhar para você, ele dizer, não, essa é a fé que eu quero. Vem para cá e sobe comigo. Por isso, nessa noite, melhor dizer, nessa tarde, né? Estamos chegando na noite. Eu quero falar de 3 tipos de fé. E vamos ver quais são as tipo de fé, que Deus não quer, que não é a fé que Ele quer encontrar no período do princípio das dores, e qual é a fé que Deus espera de mim e de você. Primeiro tipo de fé, irmãos, primeiro nível de fé, eu chamo de fé superficial. Que fé é essa, pastor? A fé superficial. É a fé daquela pessoa que acredita na existência de Deus, acredita num Deus que até é capaz de fazer milagres, ela acredita, irmãos, que existe um Deus, criador dos céus e da terra, que fez tudo isso daqui, mas é uma pessoa que simplesmente, ela não quer compromisso nenhum com Deus. E aquela pessoa, irmãos, que ela simplesmente olha para a sua vida, ela diz, olha, eu tenho um Deus, desde que eu nasci, desde pequeno, não, Deus é maravilhoso. Mas eu não quero que esse Deus se meta na minha vida. Amados, quando nós olhamos esse tipo de fé, é mais ou menos igual a fé dos gregos, quando Paulo prega lá em Atenas. Quando eles ouviram a pregação de Paulo ali, os milagres de Paulo, nem conhecia Paulo direito, nem souberam nem o nome do qual Paulo falava, mas eles viram, irmãos, algo real no Deus de Paulo. E eles creram no Deus de Paulo de uma certa medida. Foram lá, fizeram um altar bonito, aquela coisa toda, não sabemos o nome, mas que pode que a gente acredite que ele existe, vamos lá, ao Deus desconhecido. Paulo olha aquilo, reúne todo mundo e começa a pregar. E fala quem é esse Deus, o Criador dos céus e da terra. Aí a pregação vai ficando bonita, a pregação vai ficando interessante. De repente, irmãos, quando Paulo começa a chamar aqueles gregos para o compromisso, quando Paulo começa a dizer, olha, enquanto vocês estavam na ignorância, vocês não conheciam a verdade, Deus não levou em conta esse tempo. Mas agora que vocês conhecem, Deus quer o quê? Compromisso. Deus quer fidelidade a Ele. Deus quer que vocês se entreguem a Ele. Sabe o que eles respondem, irmãos? Lá no versículo 32, alguns começaram já aí, quando o discurso passou para esse campo, alguns já levaram na brincadeira, começaram a zombar, e outros começaram a sair de fininho. Não, então tá bom. Acerca disto, nós te ouviremos em outra ocasião. Tá, não, eu sei que o assunto aqui tá interessante, mas vamos fazer o seguinte, vamos marcar outro momento, aí você fala mais, você conversa mais. Por quê? Porque eles não queriam envolvimento com aquele Deus. Eles não queriam compromisso com aquele Deus. Eles acreditavam nesse Deus, mas essa fé que eles tinham não era suficiente para trazer uma conversão, para trazer um novo nascimento, um arrependimento dos seus pecados e para a transformação da sua vida. Tiago, irmãos, compara esse tipo de fé igual à mesma fé que Satanás tem. Satanás tem fé? Tem. Ele acredita, e até treme de medo. Portanto, acreditar nesse Deus. Mas nem por isso Satanás deixa de ser Satanás. Nem por isso essa fé muda quem Satanás é. E é por isso, irmãos, que essa fé Jesus não quer encontrar. Essa fé não nos serve. Essa fé, irmãos, ela tem que ser lançada na lata de lixo, porque para nós não serve. Se não serve para Deus, então não serve para nós. Então esse primeiro nível de fé, essa fé superficial, ela não serve para nós. Aí nós vamos para o segundo nível de fé, ou o segundo tipo de fé. Essa fé, irmãos, nós chamamos de fé inconstante. Por que uma fé inconstante? Porque a pessoa, ela passa do primeiro nível, ela não apenas acredita em Deus, mas ela começa a se relacionar com Deus. Ela começa a servir a Deus, ela começa a entregar a sua vida a Deus, ela começa a se envolver cada dia mais com Deus. Só que essa pessoa, ela se envolve com Deus de uma maneira passageira. É aquela pessoa que tem uma fé com prazo de validade. Lembra, irmãos, das 5 virgens imprudentes? Qual é a diferença daquela? Todas eram virgens, ou seja, todas eram puras, e todas estavam com lâmpada acesa. Mas a diferença é que 5 compraram azeite suficiente até a chegada do noivo. 5 delas tinham fé, irmãos, em outras palavras, até a volta de Jesus, preparar a sua fé para até Jesus voltar, e outras não. Outras compraram azeite apenas, irmãos, para um tempo passageiro. Estava ali, a lâmpada acesa, não estava? Mas era uma lâmpada que qualquer momento iria se apagar. Por quê? Porque o interesse no azeite era apenas para acender
aquela lâmpada por um período passageiro e não por um período eterno. E aqui está o problema, irmãos. Porque existem dois grupos de pessoas que nós olhamos e às vezes estamos incluídos nesse grupo, achamos que é o suficiente. E muitas das vezes, irmãos, quando Deus prova a nossa fé, ela se mostra inconstante. Primeiro grupo, irmãos, são daquelas pessoas que às vezes começam a se relacionar com Deus, crescem na fé, movida por propósitos pessoais, por sonhos, às vezes por algumas necessidades, a pessoa cresce, a pessoa desenvolve, ela quer crescer na área profissional, na área financeira, está ali a vida difícil, a vida complicada, e aí quando Deus começa a abençoar, começa a abrir as portas, começa a elevar, sabe, a condição social, a condição financeira, vai abençoando tudo na vida da pessoa, a pessoa vai chegando numa vida mais estabilizada, mais confortável, no sentido humano. O que acontece? Ela começa a se envolver demais com as coisas do mundo, ela começa a se envolver demais apenas com esse mundo secular, e as coisas de Deus vai ficando para trás. Exatamente, irmãos, como as pessoas que Jesus disse que são iguais àquelas que viviam nos dias de Noé. Quem Jesus apontou, irmãos, das pessoas que viviam no dia de Noé? Os assassinos, os matadores, os estrupadores, tinha gente de todo jeito. Mas Jesus falou para os discípulos, cuidado, porque lá tinha pessoas que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, pessoas que viviam uma vida secular. Ele não falou pecados, falou de pessoas que só tinham preocupação com as coisas seculares. Até, irmãos, um compromisso de um aniversário do primo, do amigo, do meu irmão, da sogra, de não sei quem, é importante para mim me arrumar, para me programar e para mim ir. Mas a igreja não. As coisas da igreja, aquilo que vai me trazer crescimento espiritual, crescimento na fé, aquilo que vai alimentar o meu relacionamento com Deus, a pessoa vai deixando de lado. Por quê? Porque os maiores propósitos da sua vida já foram alcançados. E isso é terrível, irmãos. Por quê? Porque exatamente nesse momento, se essas pessoas não mudarem de vida, não abrirem os seus olhos, não vigiarem, não começarem a agir com a sua vida espiritual, com a sua fé, com a determinada prudência, o noivo vai chegar, as portas, irmãos, da arca vão se fechar, e essa pessoa, quando abrir os olhos, já estão do lado de fora, depois do arrebatamento. Por quê? Porque é uma fé inconstante. Eu preciso de um objetivo, eu preciso de alguma coisa, de alguma motivação pessoal, para mim estar buscando. Acabou essa motivação, eu volto à minha vida secular, e as coisas de Deus em último lugar. É uma fé inconstante. Já ainda em pessoas que têm uma fé inconstante, tem aqueles irmãos que são inconstantes por um sentido diferente. Enquanto Deus está servindo, enquanto Deus está abençoando, ou enquanto as coisas estão num determinado controle, a pessoa, ela está ali buscando, ela está ali firme, ela está ali, mas começou algumas coisas a serem modificadas na sua vida. Não estou falando nem de coisas tão graves, não. Começou alguma coisa a dar errado ali na família, a pessoa já se entristece, já perde aquela fé, já não vem para a igreja, já desaparece, já não ora mais, já fica envolvido com aquilo dali. Começou a tocar na vida financeira, já fica chateada, já fica fraca, já fica decepcionada com Deus. São igual a mulher de Jó. Mulher de Jó, enquanto filhos abençoados, casa abençoada, todo mundo abençoado, é sacrifício a Deus, até ajudava Jó. Vamos lá, Jó, vamos fazer um sacrifício a Deus, para Deus continuar mantendo, dá tudo certo. Mas quando Deus começa a tocar, irmãos, quando coisas erradas começam a acontecer, aí essa pessoa, irmão, começa a ficar chateada, começa a ficar fraca, simplesmente ela desaparece. Mesmo com visita, mesmo orando, é o sacrifício da igreja, mesmo pessoas estando em cima, ela vai uma vez, vai outra, mas ela não quer, ela não continua, por quê? Porque a sua fé, ela só vai voltar ao normal, quando as suas feridas novamente forem curadas. E aí lá na frente, depois que Deus abençoa, depois que o vento passa, depois que a tempestade se acalma na sua vida, ela se arrepende, ela, poxa, eu fui injusto com Deus, eu fui injusto com o Senhor, ela volta, ela se aproxima de novo, aí fica tudo normal. Mas se vir outro vento na vida dela, ela se afasta de novo, ela deixa tudo de novo, e ela se enfraquece de novo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é uma fé inconstante. E nós não podemos, irmãos, manter esse tipo de fé durante muito tempo, porque quando Jesus voltar, se Ele nos pegar nesse tipo de fé, infelizmente, a gente vai ficar. A gente não sobe. Mas qual é, pastor, então, o tipo de fé que Deus espera de mim e de você?
Qual é a posição, qual é o tipo de fé que Deus espera da igreja? Terceiro tipo de fé, irmãos, que eu quero falar. Esse tipo de fé, ela tem um nome que talvez nós, nos dias atuais, nós não conhecemos, mas ela está na Bíblia. É uma fé chamada emuná. Repita comigo. Emuná. Vamos de novo? Emuná. Coloca aí, varão, para nós. Que fé é essa, pastor? Passa mais uma vez aí o slide. Emuná. Emuná, irmãos, essa palavrinha que você está vendo em cima ali, ó. Está vendo? Se lê da esquerda para a direita. Essa é a palavra fé no Velho Testamento. E por que isso é importante, irmãos? A gente entender. A palavra fé no Novo Testamento, ela é traduzida, né? Ela foi escrita no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, o grego koiné, um grego antigo, foi escrito como pistes. E o que significa pistes? Pistes é uma ideia de crença e de relacionamento com uma divindade que está mais ligada àquele contexto emocional. Sabe quando a pessoa está ali no culto, né? E ela crê naquela divindade, seja Zeus, seja, né, enfim, outros deuses ali da Grécia, e naquele momento de culto, de sacrifício, e elas acreditavam tanto que aquele Deus estava presente, que elas até sentiam aquele Deus. Mas quando terminavam os cultos, elas iam embora para casa, viviam a sua vida normal, apenas acreditando que aquele momento de culto era suficiente para os deuses abençoarem as suas vidas. Então, o sentido de fé está mais no sentido de crença, nesse aspecto, levado ao sentimento, à emoção. E assim foi traduzido no Novo Testamento. Só que, quando Jesus falou de fé, Paulo falou de fé, Tiago falou de fé, e Tiago teve muito problema, porque muitas pessoas distorceram o ensino de Paulo sobre fé, e vinham achando que era só crer, e estava bom demais, e... Você entendeu? As pessoas começaram a distorcer, e Paulo começou, melhor dizendo, Tiago começou a falar da fé no sentido hebraico. O que significa fé no sentido hebraico? Fé no sentido hebraico, irmãos, está ali, ó, emuná. Por exemplo, quando a gente lê Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que Deus está dizendo, eis que a sua alma é orgulhosa, falando dos ímpios, né? E não é reta nele, mas o meu justo viverá pela sua fé. Fé é uma palavra moderna. Por que a palavra moderna? Porque quando a igreja se tornou ali, né, institucionalizada pelo Império Romano, eles traduziram para o latim, né, e traduziram o termo pistis para fides. Fides, né, significa fiel, a gente acabou usando esse termo fé, porque nós pegamos mais esta origem latina, vamos dizer assim. Mas o sentido de fé, falada por Jesus e pelos discípulos, era isso daqui, emuná. E o que significa emuná? Passa aí, filho. Emuná, irmãos, é uma palavra que significa três coisas: fidelidade, estabilidade e firmeza. Vamos lá? O que significa fé no Velho Testamento? Fidelidade, estabilidade e firmeza. É nesse momento que começamos a separar os adultos dos meninos. Porque é esse tipo de fé, irmãos, que Jesus tentou falar, que ele queria encontrar quando ele voltasse na terra. Porque essa fé, irmãos, ela primeiramente, ela não é revelada no homem, mas ela é primeiramente revelada em Deus. Porque quando se falava da fidelidade de Deus, de um Deus confiável, de um Deus que era realmente aquele em que você poderia nele se firmar, né? Palavra fidelidade, enfim, tudo isso era utilizado essa palavra, emuná. E aí esse Deus que é fiel, que nele você pode confiar, que nele você pode se firmar, esse Deus espera que nós, depois de conhecermos a Ele, depois de crermos nele, que comecemos a ter um relacionamento com Ele, de modo, irmãos, que essa nossa crença, que esse nosso relacionamento gera em nós pessoas que diante dele possamos ser fiéis, possamos ser instáveis e possamos ser firmes. É isso que Deus espera de mim e de você.
É esse tipo de fé que o Filho do Homem quer encontrar na face da terra. Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando nós falamos, irmãos, por exemplo, de fidelidade ou de lealdade, certa vez o diabo olhou para Jó e falou: esse aqui não tem emuná. Esse aqui no mínimo tem uma fé aí de segundo nível, uma fé inconstante. E aí ele chega no Senhor: Senhor, esse aqui é fiel. Você já viu alguém fiel como esse? Começa a ter aquele diálogo com Jesus, melhor dizendo, com Deus, né? Jesus se revela no Novo Testamento. Ele começa a ter aquele diálogo com Deus, e Deus fala: você viu alguém tão fiel quanto meu servo Jó? E Satanás olha e fala: também? O senhor está dando tudo para ele, como é que não é fiel desse jeito? O bicho é tão cara de pau que só faltou dizer: desse jeito até eu, né? Queria deixar de ser diabo e ser Satanás, se o senhor me desse tudo, igual está dando para ele, felicidade, alegria. E aí o que Deus faz, irmãos? Deus vai lá e permite Satanás tocar. E Satanás, irmãos, com a permissão de Deus, ele toca, mas toca até onde nós podemos suportar. Deus não permite que Satanás toque além daquilo que possamos suportar. E Satanás vai e toca tudo de uma vez, irmãos. Tira filho, tira família, tira tudo que poderia tirar da vida de Jó. E o que acontece, irmãos? Jó, o que ele faz? Quando ele perde família, quando ele perde tudo, ele abandona Deus, ele larga Deus, ele blasfema, ele peca contra Deus. Não, ele dobra o seu rosto no chão e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e é para lá que eu voltarei desta mesma maneira. Mas bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Não é uma fé inconstante, não é uma fé superficial, mas é uma verdadeira emuná. E aqui eu chamo a tua atenção, irmãos, que muitas das vezes, para ter o emuná, não quer dizer que a gente está sorrindo o tempo todo, está alegre o tempo todo, está o tempo todo com vontade de cantar, não. Você acha que Jó estava cantando naqueles momentos? Você acha que Jó sofrendo? Você acha que Jó, irmãos, com toda aquela perca, aquela humilhação, com as dores no seu corpo e as dores na sua alma, você acha que ele estava sorrindo? Você acha que ele estava expressando, irmãos, canções de amor a Deus? Não estava. E muitas das vezes a gente se engana nisso. Muitas das vezes, irmãos, tem tempos que Deus nos dá sim para chorar, tem tempos sim que Deus nos dá para sofrer, tempos para prantear, tempos para passar por luto, mas mesmo assim, no luto, no choro, no sofrimento, é possível a gente permanecer fiel a Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Aí tem gente que pergunta: pastor, mas se Deus sabia que Jó seria fiel, se Deus sabia que já tinha emuná na vida dele, por que então Deus permite inimigo tocar? Por que Deus permite inimigo mexer na vida dele? Aí tem gente que pensa: porque lá no final Deus queria dar tudo em dobro para ele. Você acha que era isso, irmãos? Ele teve tudo em dobro, beleza. Os filhos dele morreram, ele teve outros filhos. Você acha que um filho substitui o outro? Você acha que se Jó parasse e pensasse: Senhor, eu abro mão de tudo que o Senhor me deu em dobro, para que nenhum dos meus filhos morresse. Você acha que não era isso que ele diria para Deus? Pois é, irmãos. Então não era esse o objetivo. Mas tem um versículo, irmãos, na palavra de Deus, ali no capítulo 3, no versículo 25. Havia algo na vida de Jó que poderia ferir a sua emuná. E o que tinha em Jó? No capítulo 3, versículo 25. Deixa eu ver aí, tem um telão? Então vamos lá. Jó capítulo 3, versículo 25. Jó diz assim: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Sabe o que Deus estava tratando em Jó, irmãos? Para que a sua emuná se fortalecesse, Deus estava tratando os seus medos. Jó era um homem rico, e pastor Gideon já falou isso. O que um rico mais tem medo de perder, irmão? Sua riqueza. Você que é pai, quantos aqui são pais de famílias aqui? Varões, cadê? Pai de família. O que você tem mais medo de perder? Seu emprego? Você tem mais medo de perder, irmãos? A sua família. O que você mais se preocupa é com o quê? Com a sua, você dá o duro, você trabalha à noite, você faz hora. Por quê? Porque você tem mais preocupação com a sua família. Jó também era um homem sábio, um homem intelectual. Jó era um homem muito conhecido e respeitado e afamado naquela época. O que um homem, irmãos, da fama de Jó, um sábio, um grande instrutor naquela época, o que um homem assim, ele tem medo de perder? A sua credibilidade. E Deus permite ser arrancado tudo aquilo, irmãos, da vida dele, para que ele enfrentasse os seus medos. A psicologia descobriu depois, irmãos, que uma das formas
mais interessantes de se combater o medo é fazer você enfrentar o medo gradativamente. Por exemplo, quem tem fobia de avião, medo de andar de avião, tem algumas estratégias. Você começa ali, subindo no elevador, olhando para baixo, subindo na escada, olhando para baixo. Depois, quando você estiver mais confiante, você vai lá, entra num avião desligado, começa a se acostumar com aquilo dali, e vai aos pouquinhos, mas você tem que enfrentar. Daqui uns dias você consegue andar de avião. É desse jeito. E Deus às vezes faz isso com a gente, irmãos. Deus muitas vezes, irmãos, quando Ele olha medo, que pode atrapalhar a nossa fé, que pode roubar o nosso relacionamento com Deus, ou pode roubar, irmãos, a nossa salvação, Deus nos faz enfrentar esses medos, Deus nos coloca diante desses medos, e às vezes é na área financeira, às vezes é na área da saúde, às vezes, irmãos, é com a família. Deus vai pegar muitas vezes os nossos piores medos, não é para nos humilhar, não é para a gente cair, para a gente ficar prostrado, pelo contrário, é para que a gente supere os nossos medos, e para que a nossa fé, que muitas das vezes é uma fé apenas superficial, ou mesmo uma fé apenas inconstante, ela se torne uma fé chamada emuná, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus como pessoas fiéis. Espírito Santo de Deus, aleluia! Deus espera de nós que a nossa fé nos coloque como pessoas fiéis. Só que muitas das vezes, irmãos, esse processo de fidelidade, ele é um pouco demorado, às vezes, na vida de algumas pessoas. Por quê? Porque para você se tornar fiel, você tem que primeiramente ser o quê? Uma pessoa estável. Você tem que ter estabilidade. Você tem que ser uma pessoa firme. E quando nós procuramos saber quem foi uma das pessoas mais firmes na Bíblia, quem é o pai da fé? Considerado o pai da fé, o pai da emuná, o grande exemplo de emuná para os hebreus. Abraão. A gente não vê Abraão, irmãos, quando a gente olha toda a trajetória, ele não era um homem completamente estável desde o início. Ele uma hora tinha uma fé tão grande que ele deixava pai, mãe, deixava família, deixava os bens, pegava a sua família e ia para uma terra que ele não conhecia. Mas esse mesmo homem que tinha uma fé tão grande, irmãos, para andar errante no deserto, era um homem que quando chegava num reino assim meio estranho, ele simplesmente tinha medo e dizia: essa aqui não é minha esposa não, essa aqui é só minha irmã. Por 2 vezes, irmãos, Abraão colocou pessoas em risco, colocou 2 reis e 2 reinos em risco por causa do seu medo. Colocou pessoas à sua volta em risco. E muitas das vezes é isso que acontece, irmão, quando somos dominados pelo medo. Pequenos medos podem gerar consequências graves para as pessoas que estão à nossa volta. Mas o que Deus faz? Deus corrige ele, pune ele, Deus dá uma correção dura para ele? Não. Deus corrige as pessoas que pegaram a esposa dele. E isso tudo só foi fazendo Abraão conhecer mais a Deus, o amor, um Deus que mesmo ele sendo infiel, continuava fiel. Mas Abraão se tornou um homem instável, teve uma fé firme a partir daí? Não. Ele mesmo sabendo que Deus lhe daria descendência pela esposa que não tinha filhos, o que foi que ele fez, irmãos? Ele foi lá e engravida a serva. Ele, por medo, irmãos, daquilo de alguma forma não se cumprir, e teve medo não por ele, mas porque ouviu pessoas que estavam mais tomadas de medo. E aí está um problema. Às vezes a gente até crê, às vezes a gente até espera, às vezes a gente está firme, a gente tem paciência, mas às vezes, irmãos, a gente toma atitudes erradas, porque somos induzidos por pessoas que são próximas de nós, mas que estão escravas do medo. E muitas vezes a gente tem que perceber isso. Você não ajuda uma pessoa, irmãos, como Abraão tentou fazer com Sara, você não ajuda uma pessoa que você ama, que está com medo, não é fazendo tudo o que essa pessoa quer, que ela espera que você faça, irmãos, mas é dando a ela aquilo que ela precisa. Eu digo isso, irmãos, porque a gente prega, mas muitas vezes a gente prega, irmãos, coisas que a gente vive, e minha esposa passou por isso. Minha esposa, irmãos, fazendo aí uma consulta, alguns irmãos talvez já ouviram isso, fazendo uma consulta, né, fazendo aquelas prevenção que mulher faz, de repente liga para ela, irmãos, falou, foi detectado aqui nos seus exames, tem uma bactéria que causa câncer, já causou lesões aí dentro de você e tal, e ela foi enviada para onde? Para a oncologia. Quando ela chega na oncologia, irmãos, o que acontece? Oncologia é onde trata pessoas com câncer ou com suspeita de câncer. Minha esposa chega lá, irmãos, sabe, vai fazer os exames, né, e tudo e tal, e ela ficou um período assim, sabe, que ficou com medo, foi até engraçado um dia, que a gente conversando, né, e tal, e ela assim, preocupada, porque nós tivemos, há pouco tempo, antes disso acontecer, um irmão fiel, um dos mais fiéis, um dos melhores obreiros que eu tinha,
O homem pegou um câncer, a igreja toda orando, com 6 meses, o homem faleceu. Está até ali o filho dele, Tiago. Um homem tão fiel, pegou câncer e faleceu. O que ela pensou? Não sou melhor do que ele. Mas o que vai acontecer com ela, não é? Ela ficou preocupada, ficou com medo. E aí, irmãos, ela preocupada, com medo, um dia ela chegou em mim e falou, olha, Arnô, vou dizer uma coisa para você. Se eu morrer, vê se arruma uma mulher que cuida bem dos meus filhos. Falei, misericórdia, mulher, vira essa boca para lá, está repreendido em nome de Jesus, vamos orar a Deus, Deus é quem tem a última palavra, Deus é quem pode mudar toda a história, toda a situação, mas aquilo trouxe uma aflição, trouxe uma angústia no coração dela, começamos a orar, aí no dia que ela vai lá, para saber o resultado do exame, era entrando mulher, sabe, entrando mulher de um jeito e saindo tudo chorando, e ela começa a conversar com uma mulher lá, que estava com o mesmo problema com ela, praticamente a mesma coisa que ela, sabe, ali, mesma suspeita e tal, e ela começou a pregar para a mulher e tal, aquela coisa toda, a mulher ficou até alegrezinha, né, ficou cheia de esperança. Quando a mulher volta chorando, eu estou com câncer, aí pronto, Deus provando o medo dela. Mas aí, irmãos, ela se colocou diante do Senhor, falou, Deus, a minha vida está nas tuas mãos, se o Senhor quiser me levar, é bênção, o Senhor vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar de tudo, sabe? Que eu não quero, Senhor, é perder a minha fé em Ti, quero perder a minha esperança, a minha fidelidade em Ti, e entrou orando, irmãos, entrou preparada para qualquer resposta, sendo boa, sendo ruim, da parte do Senhor, e quando ela entra e vê o exame, irmãos, bactéria desapareceu, tumor, as lesões desapareceram, tudo que havia no organismo dela, tinha desaparecido, porque Deus fez o milagre na vida dela, aleluia, mas o mais importante, irmãos, não foi nem um milagre que aconteceu naquele instante. O mais importante, irmãos, que aquela fé dela, que estava abalada, que estava estremecida, aquela fé no exercício de um relacionamento mais forte com Deus, gerou uma emuná. Ela se tornou ali uma pessoa fiel, uma pessoa preparada, irmãos. Dependente da resposta de Deus, e é isso que Deus quer, pessoas instáveis, pessoas que não largam Deus, pessoas que sejam completamente firmes diante do Senhor, pessoas que se tornam confiáveis diante do Senhor, é isso que Deus quer, irmãos, é isso que Deus quer para mim e para você, e esse momento tinha que chegar na vida de Abraão, porque Abraão era um homem que uma hora confiava, uma hora acreditava, se envolvia com Deus, mas outra hora, irmãos, por muitas vezes uma situação pequena, por um medo pequeno, ele jogava todo o relacionamento que ele tinha com Deus na lata de lixo. Por quê, irmãos? Porque ele mentia. O que a Bíblia fala sobre a mentira? O que Jesus falou sobre a mentira, irmãos? Quem é o pai da mentira? E quando Abraão mentia por causa do medo, ele estava parecendo com Deus, ele estava se tornando semelhante a Deus com emuná, ou semelhante ao diabo? Naquele instante, irmãos, Deus vendo Abraão, e se mostrando fiel, se mostrando um Deus bom, um Deus que não desistia dele, um Deus amoroso para com ele, irmãos. Aquele relacionamento, ele começando a observar Deus, aquilo vai gerando, irmãos, uma fé mais consistente no coração dele. Ele vai se envolvendo com Deus, vai amando, ele vai se apegando a Deus, irmãos, vai se tornando firme diante do Senhor. Aí chega um momento que Deus olha, Isaac, irmão, a gente pensa que Isaac foi levado para ser sacrificado quando era uma criancinha, né? Assim que a gente vê nos livros. Isaac, segundo os estudiosos, tinha ali mais ou menos 22 anos de idade. O que acontece? Ele chega ali, leva Isaac, quando Deus olha para ele, entrega o seu filho, seu único filho. O que Abraão faz? Abraão prepara Isaac e vai lá e entrega diante do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que ele tinha uma fé, lá no Novo Testamento, quando fala sobre os heróis da fé, lá em Hebreus 11, que ele vai com uma certeza, que Deus podia ressuscitar o filho dele. Mas o problema não era Deus ressuscitar, o problema, irmãos, é ele olhar o filho dele e ter que entregar a Deus, entregar como sacrifício, ver o seu filho morrer ali diante dele. Mas Abraão vai, irmão, sabe por quê? Porque o relacionamento que ele teve com Deus tornou ele um homem consistente. E quando ele está preparado, irmão, para fazer aquele ato, Deus brada do céu, aleluia. O anjo, na realidade, o anjo se manifesta e diz: Abraão, não precisa mais. Não precisa mais, Abraão. Em outras palavras, sabe por que não precisava mais? Porque Deus já tinha identificado o verdadeira emuná na vida de Abraão. E muitas das vezes Deus talvez esteja olhando para mim e para você. Talvez você venha numa luta, talvez você venha no sofrimento, talvez você venha enfrentando coisas terríveis. Você tem até falhado, mas Deus não tem te deixado. Você tem muitas das vezes reagido de maneira diferente.
com medo de perder alguma coisa que você julga importante, você tem feito de forma diferente aquilo que você sabe que é o que Deus espera de você. Mas mesmo assim, Deus tem sido paciente, Deus tem sido amoroso, Deus tem sido generoso contigo. Mesmo assim, Deus tem te ajudado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer te conquistar e Deus quer me conquistar, não é na base do medo, não é como um Deus agressivo, como um Deus punitivo, como um Deus terrível, como um Deus que despreza a humanidade, não. Ele quer nos tratar como filhos, e como filhos, tem hora que Ele bate, mas os nossos filhos, que nós tantos amamos, irmãos, nós tentamos corrigir os nossos filhos, é com o quê? É com amor, é ensinando, é assim que Deus faz, é assim que Deus tem feito comigo, é assim que Deus tem feito com você, sabe para quê? Para gerar em nós emuná. Ele quer que nós sejamos fiéis, Ele quer que nós sejamos firmes. Não é porque temos medo de inferno, porque se eu errar, Deus vai pesar a mão em mim, porque se eu errar, sabe, Deus vai chegar nos meus filhos e fazer isso. Não, irmãos, Deus quer que a gente sirva a eles, não sabe por quê? Porque nós devemos olhar para o nosso Deus e ficar constrangidos com o amor dele por nós, e dizer, não, Deus tem sido tão bom, Deus tem sido tão maravilhoso, mas Deus tem sido tão fiel, que o mínimo que eu posso fazer, é entregar toda a minha vida para Ele, e dizer, Deus, faça como o Senhor quer. Deus, faça conforme a tua vontade, é se tornar fiéis, é se tornar pessoas firmes, é se tornar pessoas que Deus olha para nós, e Ele pode contar conosco para aquilo, não somente que eu quero, mas para aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Alabra surianda, alabra soube, caia. Aí muitos perguntam, que tipo de fé, irmãos? É isso, emuná. Se a tua fé não te tornou fiel o suficiente, se a tua fé não te tornou ainda uma pessoa estável, uma pessoa firme, irmãos, eu digo, quanto mais firme, irmãos, quanto mais a gente se apega com Deus, mais a gente fica corajoso para enfrentar os medos. A gente fica igual aquela viúva, irmãos, que enfrenta aquele juiz, ela não tem medo daquele homem ímpio, aquele juiz ímpio, mas vai lá todo dia, porque ela acreditava, ela estava firme naquele propósito, ela acreditava que de alguma forma algo iria acontecer na vida dela. E é assim que Deus quer, irmãos, que nós nos relacionemos com Ele, ainda que seja como Davi, enfrentando os gigantes da vida, todo mal preparado, com armaduras praticamente de pastor, né? Com condições precárias, mas enquanto o gigante está olhando e está dizendo, eu vou te matar, enquanto a doença está olhando e está dizendo, eu vou te matar, enquanto o problema financeiro está dizendo, olha, eu vou te colocar numa bola de neve que você não vai ter paz, enquanto a família está olhando, olha, eu vou cirandar com os teus filhos, o inimigo está dizendo, eu vou acabar com os seus filhos, e quando tudo está acontecendo de errado, irmãos, você está tão apegado com Deus, que você está dizendo, olha, ainda que você seja mais forte que eu, gigante, ainda que você seja maior do que eu, o meu Deus é maior do que você e mais forte que você. Alabra sub andarai. Ori canta sub cantarai. Aleluia. É isso, meus amados, que Deus quer nos falar nesse congresso. Eu quero encerrar esta noite, aleluia, dizendo, irmãos, que não é errado ter medo, porque Deus nos fez seres humanos. Mas eu quero dizer, cada vez que o seu medo vier contra você, dizendo que é maior, dizendo que é mais forte que é você, aleluia, firme-se no seu Deus, se apegue ao seu Deus, e mostre, irmãos, para o medo, mostre para o teu problema, mostre para a tua luta, mostre para tudo aquilo que te assusta, o quanto o teu Deus é maior e mais forte que os seus problemas. Queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Oh, Rabacalassuri andarai. Oh, aleluia. Você, quem sabe, veio esta noite e está dizendo, meu Deus, tem acontecido coisas terríveis na minha vida. Tem acontecido coisas tão difíceis, Senhor, que a gente se abala. Feche os teus olhos. Aleluia. Se entregue nos braços do Senhor. Se entregue nos braços de Deus agora. Diga para Deus quais são os seus medos. O Senhor diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Lance a tua ansiedade diante do Senhor, lance os teus medos. Deus hoje vai mudar a sua história, aleluia. Tem um hino que diz assim: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Se entregue nos braços do Senhor nesta noite. Seu amor perfeito sempre esteve Declare. repousado em mim. Se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele nos guarda. Me guarda. Declare bem forte. Em teus braços é o meu descanso. Se entregue aos braços do Senhor esta noite. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh Deus, seguro estou. Seguro estou nos braços de quem? Daquele que nunca me deixou. O homem pode falhar, você pode cair, Oh, oh, mas o amor de Deus continua perfeito, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Diga assim: se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharemos em ti, Senhor. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele me guarda, Ele te guarda, aleluia. Me guarda. Diga. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você, apresentar agora a sua vida. Quem sabe você entrou aqui nesse congresso dizendo: Deus, tem lutas, tem uma situação que eu estou passando na minha vida, Senhor. Quem sabe a prova mais difícil, a prova mais complicada. Quem sabe algo que você tinha mais medo que acontecesse contra ti, e por isso você está agora lutando contra isso. Eu quero dizer que ainda que você esteja sofrendo os reflexos do medo, aleluia, ainda que o medo esteja se agigantando diante de você, aleluia, Deus ainda está contigo para mudar essa história, essa situação, aleluia. Enquanto você estiver se apegando em Deus, enquanto você estiver se fortalecendo em Deus, aleluia, você vai ver como é que você vai sair dessa situação. Amados, às vezes a gente acha que quando estamos fracos mentalmente, emocionalmente, fisicamente, por conta de luta que passamos, é o momento em que a nossa fé está mais desprezível possível. Mas Paulo nos mostra o contrário. Paulo nos diz que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Por quê? Porque é nessa fraqueza que a nossa força, o nosso poder se aperfeiçoa. Porque nós nos entregamos mais a Deus, nós nos tornamos mais sensíveis a Deus, nós nos tornamos mais abertos a Deus. Então aproveita, meu irmão, esse momento que é passageiro, essa luta que é passageira, e aproveita, meu irmão, que teu coração está mais sensível, mais fragilizado. É o momento que Deus mais quer encher a tua vida, é o momento que Deus mais espera te visitar. Então se abra para o Senhor, porque nesta noite, aleluia, nesta tarde,
O Senhor está te visitando, não somente com providência, não somente com milagre, não somente com cura, mas está te, aleluia, visitando com conforto, com consolo, aleluia. Está aumentando a tua fidelidade, está aumentando, aleluia, a tua firmeza, está te dando uma maior estabilidade. Deus nesta tarde está nos visitando, aleluia. Oh, Rabacalassúria. Deus, em nome de Jesus, eu entrego, meu Deus, a tua igreja. Eu entrego, meu Deus, cada vida aqui presente. Eu entrego, meu Deus, pessoas que têm passado um momento delicado na sua vida. Deus, tu és aquele, aleluia, capaz não somente de mudar a história, mas de trazer o conforto e o consolo, meu Deus, que nesses momentos nós não conseguimos, meu Deus, ouvir nem mesmo dos melhores psicólogos, meu Deus, que existe nesse planeta. Há momentos que ainda que haja o conforto da família, a boa vontade da família e dos amigos, todos ali presentes. Há momentos que ainda que o mundo tente nos confortar, nos ajudar, meu Pai, é só o Senhor que pode nos ajudar. É só o Senhor que pode nos erguer. Diga assim: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, a minha vida, a minha fé, eu entrego a Ti, Senhor. Diga: Espírito Santo, me fortaleça cada dia, fortaleça a cada momento a minha fé, para que eu me torne cada dia mais fiel, cada dia mais firme, cada dia mais estável, para que na volta do meu Senhor eu esteja pronto, eu esteja preparado, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda ao Senhor, aplauda o nome de Jesus. Aleluia! Oh, Deus! Glória a Deus. Foram 3 dias de muita bênção do Senhor e palavras motivacionais dentro das Escrituras Sagradas. Queremos agradecer ao nosso irmão Tiago, ao pastor Heber e o pastor Arnor esta tarde com esta palavra maravilhosa. Em breve o pastor Heber vai colocar no site da igreja todas as 3 mensagens, que nós possamos ouvi-las novamente, porque foi de grande ensinamento para as nossas vidas. Amém?